Hora agora da nossa parceria exclusiva com Bom Dia Mercado e a gente já conversa com ele, Theo Takari, editor-chefe aqui do BDM Online. Theo, muito bom dia para você. Atualiza então aí para gente o que vem pela frente hoje, nesse dia em que a gente tem uma agenda econômica muito forte lá fora e aqui no Brasil, pelo menos dados econômicos não tão forte quanto o que a gente tem lá fora, hein? Bom dia, Débora. Pois é, né? O mercado já tinha fechado ontem, né? Quando o Donald Trump assinou aquele decreto aumentando aí as tarifas do aço sobre alumínio, né? Cumpriu a promessa de dobrar de 25% para 50% já a partir de hoje. Mais um lance de estresse aí da sua política tarifária, né? Apenas o Reino Unido escapou desse aumento de alíquota, né? Segundo a Casa Branca, o país terá um tratamento diferenciado, com a taxa sendo mantida em 25% Uhum. sobre o aço e alumínio importados de lá, devido àquele acordo chamado Acordo de Prosperidade Econômica entre Estados Unidos e Reino Unido, que foi assinado em 8 de maio, né? Enquanto isso, permanecem as preocupações em relação ao impasse entre Estados Unidos e a China, né? Diante da falta de uma confirmação oficial sobre quando acontecerá a conversa do Trump com o Xi Jinping por telefone, se é mesmo que ela vai acontecer, né? Os mercados aí seguem apreensivos, com os sinais de que Estados Unidos e China voltaram a se estranhar, especialmente ontem, né? Em uma nova manifestação, a China repetiu que os Estados Unidos estão fazendo acusações falsas sobre violação da trégua alcançada lá em Genebra. Já o secretário de Tesouro americano, Scott Bessent, disse que cabe a Pequim aí escolher se quer ser um parceiro confiável. Agora cedo, né, o Trump, que não sossega o seu dedo, postou na sua rede social que, abre aspas, gosto do presidente Xi da China. Sempre gostei e sempre gostarei, mas ele é muito duro e extremamente difícil de fazer um acordo. Fecha aspas. Enquanto as conversas com a China não evoluem, os Estados Unidos tentam aí apressar outros acordos comerciais, já que até agora realmente o único grande acordo firmado por Trump foi com o Reino Unido. A Casa Branca confirmou que o governo americano enviou cartas a seus parceiros comerciais Uhum. pedindo que os países enviassem até hoje a sua melhor proposta comercial. Diante dos impasses da guerra comercial do Trump, o jeito é prestar atenção nos indicadores da economia americana, né? Agora, às 3 da tarde, sai o livro bege do Fed, que é uma espécie aí de resumo como se comportou a economia americana em um período de 45 dias nas 12 áreas dos Estados Unidos, onde o Fed possui suas unidades regionais. Esse livro bege de hoje será especialmente importante porque ele trará informações aí sobre o período logo após o dia 2 de abril, que foi chamado aí por Trump como o dia da libertação, né? Para a gente lembrar, foi a data que as tarifas comerciais começaram a entrar em vigor. Em resumo, esse livro bege vai mostrar qual foi o impacto inicial das taxas sobre empresas, sobre os preços e os consumidores nas diversas regiões dos Estados Unidos. E hoje também tem um dado importante por lá, que é o dado de emprego medido pela pesquisa ADP, que sai daqui a pouco às 9h15 da manhã pelo horário de Brasília. Previsão aí de criação de 130 mil vagas no setor privado em maio, mais que o dobro das 62 mil, dos 62 mil postos que foram registrados em abril, Débora. Perfeito, tá aí então, Theo. Bom, para além de Donald Trump, né, também da surpresa que a gente pode vir aí por parte dele, o que que a gente tem mais aí de agenda, né, para hoje aí para essa quarta-feira? Aqui no mercado a agenda de indicadores está relativamente fraca hoje, né? Às 10 da manhã sai o índice de atividade do setor de serviços em maio, medido aí pelo PMI da S&P Global. Às 2h30 da tarde, o Banco Central vai divulgar seus dados semanais de fluxo cambial e o chamado índice de commodities, o ICBR de maio. Agora de manhã, às 10h30, o BC vai fazer dois leilões de linha aí no montante de até US$ 1 bilhão para fazer a rolagem de contratos de de outros leilões aí que vencem no mês de julho. E o presidente do BC, o Gabriel Galípolo, fará às 9h30 da manhã o lançamento do chamado Pix automático. Na Europa, saíram agora cedo alguns dados de atividade, né? O PMI composto da zona do euro marcou 50,2 em maio, abaixo dos 50,4 de abril, mas melhor que a expectativa do mercado, que era de 49,5. No Reino Unido, o PMI composto ficou em 50,3 em maio, superando a leitura de abril, que foi de 48,5. E às 10h45 sai o PMI composto dos Estados Unidos em maio. E logo depois, às Uhum, 11 horas, sai o PMI de serviços medido pelo ISM. uhum. Ainda nos Estados Unidos, o presidente da Fed de Atlanta, o Rafael Bostic, fará um discurso logo mais às 9h30 da manhã no horário de Brasília. E às 11h30, o Departamento de Energia divulga os estoques semanais de petróleo por lá. No Canadá, tem decisão do Banco Central, que vai anunciar aí sua política, sua taxa de juros, né?
às 10h45 da manhã, e ainda tem a China à noite, com PMI composto às 10h45 da noite, pelo horário de Brasília, Débora. Perfeito. Bom, e aqui a questão da novela do IOF continua, apesar de que a gente parece que tem um clima ali um pouco mais ameno, né? Tem ali um clima mais tranquilo entre executivo, né, e também o Congresso nesse momento, ou seja, os tons É um foram. clima de romance, né? Clima de romance, ótimo, exatamente isso mesmo, Theo. Mas o que a gente pode esperar então para hoje em relação a esse Pois é. assunto, né? Será que vem algum desdobramento? Porque ontem eu até ouvi isso do entrevistado agora há pouco aqui do professor Alexandre Cabral, que disse o seguinte: ele fez ontem o Haddad fez uma reunião para marcar uma reunião, né? Então, O professor Alexandre é sempre ótimo ele para é resolver os maravilhoso. problemas. É. Pois é, né? O acordo entre o governo e o Congresso, né, para tentar definir uma agenda estruturante e resolver esse imbróglio do IOF, até que foi bem recebido pelo mercado, aí, com certo alívio, né? Já que agora, pelo menos, se espera que o anúncio das medidas aí que ficou prometido para domingo, aí, depois dessa reunião do ministro Fernando Haddad com líderes partidários aí da Câmara e do Senado, né? Pelo menos agora a gente tem alguma promessa nesse sentido. Tendo em vista que o Haddad e os presidentes da Câmara, Hugo Mota, e do Senado, Davi Alcolumbre, deram ontem de tarde, aí após o almoço no Palácio da Alvorada com o presidente Lula, expressou aí essa melhora importante no clima entre os dois poderes, depois daquela tensão que a gente observou na semana passada com o decreto do IOF, né? As medidas da Fazenda que podem mudar o decreto não foram antecipadas. Segundo explicou o Haddad, né, elas vão ser formuladas aí de maneira mais concreta pelos técnicos para serem apresentadas aos líderes no Congresso no final de semana. Na teoria, todo mundo sabe o que precisa ser feito, né? Mas é muito difícil acreditar que algumas brigas aí vão ser mesmo compradas, né? Parece improvável que o governo Lula concorde em rever a indexação das aposentadorias e dos benefícios sociais ao salário mínimo, ou mesmo mexer aí nos pisos constitucionais de saúde e educação, que condenam o nosso orçamento a praticamente uma inconsistência estrutural, né? Haddad já elegeu os temas que quer ver colocados na mesa, como a questão dos supersalários do funcionalismo público e as desonerações fiscais, aí, que somam cerca de 800 bilhões de reais, e como o próprio presidente Lula disse ontem numa entrevista coletiva, não renderam um só emprego. Os economistas avaliam que, se vier algo mais estrutural, que bata realmente nas despesas obrigatórias, há muito espaço aí para uma melhora no mercado brasileiro. Por enquanto, só nos resta esperar até domingo para ver qual mágica vai sair da cartola do Haddad, Débora. Vamos ver então, vamos aguardar, né, Theo? Meu querido, muito obrigada, um ótimo dia para você, forte abraço para você, para todo o time do BDM, até amanhã. Até amanhã, Débora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.